A questão é do concurso público, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O cargo é para analista judiciário, especialidade em engenharia elétrica. A questão é a 69 e ela apresenta esse circuito aqui, o circuito só apenas de indutores. E o que ele quer na questão? Ele quer o valor da indutância equivalente, L equivalente, entre os pontos A e B. Então, pessoal, ele quer a indutância equivalente. Então, vamos aplicar o série paralelo. Para indutores é muito parecido para resistores. E vamos ver como é que vai ficar essa questão aí. Então, as opções de resposta. Eu tenho aqui a letra A, B, C, D e E. E elas têm os intervalos aqui para a indutância equivalente. Então, vamos lá. Então, primeiro, pessoal, uma das características do série paralelo que a gente pode identificar já de início é se a corrente se dividir em determinado ponto onde estão as indutâncias, então eu vou ter um sistema em paralelo. Se for a mesma corrente em vários indutores, por exemplo, em 2 indutores, se eu tiver a mesma corrente ou mais indutores, então quer dizer que esses indutores estão em série. Então vamos utilizar essa técnica aí, observar se a corrente vai se dividir ou ela vai passar pelos mesmos resistores. Então a primeira análise vai ser aqui no ponto B. Então eu tenho um indutor de 4 Henry e outro indutor de 2 Henry. O que a gente pode observar aqui? Que essa corrente aqui é a mesma que passa no indutor de 4 é a mesma que passa no indutor de 2. Então aqui eu vou fazer uma série. Tá? Então eu já copiei novamente o circuito de indutor, fazendo essa somatório dessa aqui, vou reduzir a um indutor de 6 Henry. Tá? Então, novamente, aqui agora eu tenho um novo circuito. E o que a gente podemos observar? Que a corrente ela chega nesse ponto e ela está dividindo nesse trecho e nesse trecho. Então, esses dois indutores eles estão em paralelo. Então, vamos fazer o paralelo dele. Então, o paralelo seria 4 vezes 6, 4 mais 6. E isso aqui eu vou ter como resultado 2,4 Henry. Então, meu novo indutor aqui é 2,4 Henry. Então, tenho essa nova configuração. O que a gente pode observar? Que a corrente que passa em 4 Henry é a mesma que passa no 2,4. Então, aqui eu vou ter um somatório. Então, 4 com 2,4 eu vou ter 6,4. Então, o circuito reduziu mais ainda a 6,4 Henry. Então, nessa configuração agora, o que a gente pode observar? De cara eu sei que esses dois indutores eles estão em paralelo com esse de 6,4 Henry, porque a corrente ela se divide nessas duas malhas. Porém, a análise, o pulo do gato da questão está nessa primeira malha. O que acontece? Se eu adotar a corrente nesse sentido aqui, o que vai acontecer? Eu tenho a corrente, ela se divide em duas partes, uma parte vem por esse sentido do circuito, a outra vem por esse sentido. Só que nesse ponto aqui, novamente elas se somam e retornam aqui para fazer novamente o percurso do circuito. Então o que eu posso observar e posso tirar em conclusão? Que a mesma corrente que passa em 3 Henrys é a mesma corrente que passa em 2 Henrys. Então esses dois aqui estão em série. Então se eu somar os dois, eu vou ter aqui como resultado 5 Henry. E esse outro lado aqui eu vou só repetir, 6,4 Henry. Então tem o último paralelo, né? Então vamos fazer esse último paralelo. 5 vezes 6,4, 5 mais 6,4. Isso aqui eu vou ter como resposta 2,8 Henry. Então, o meu circuito ele resumiu a 2,8 Henry do ponto A para o ponto B. Então,
Vamos ver agora a resposta, as opções de resposta que nós temos. Então, a resposta seria a letra C. Meu indutor equivalente ele está entre 2 e 3. Então, assim resolvia a questão para o concurso público do Tribunal Regional Federal.